Oi, pessoal. Vamos mergulhar no mundo fantástico da biologia? Tranquilo. Hoje o assunto que nós vamos abordar é expressividade e penetrância dos genes. Quanto à expressividade, os genes podem exibir o padrão uniforme e variado. Quanto à penetrância, a penetrância pode ser completa e incompleta. Tá bom? Então, vamos trabalhar primeiro a expressividade. A expressividade uniforme, ou também conhecida como variação descontínua, apresentam fenótipos bem definidos. Temos aqui como exemplo a cor das sementes de ervilhas, que podem ser amarelas ou verdes. As ervilhas amarelas, determinadas pelo alelo dominante Vzão, são completamente amarelas. Elas não há representantes listrados, malhados. São todas padrão uniforme, 100% e completamente amarelas. As ervilhas verdes, que são determinadas pelo alelo recessivo Vzinho, também são totalmente verdes. Não existem ervilhas com padrões variáveis, ervilhas listradas. Ela tem um padrão de cor uniforme, tá? Então, quanto à expressividade, as ervilhas utilizadas nos experimentos de Mendel exibem padrão uniforme. Temos aqui outro exemplo de padrão uniforme, que é a cor da flor boca de leão, que exibem 3 padrões de coloração: vermelho, rosa ou branca. Então aqui, ó, essa flor de cor rosa, você observa aqui um caso de dominância incompleta, não é? Tranquilo? Só para lembrar, né? Um caso de dominância incompleta. Com relação ao padrão, o padrão é uniforme. Por que uniforme? Porque a flor vermelha é 100% vermelha, totalmente vermelha. A flor rosa é totalmente rosa, sem listras, sem manchas. E a flor branca também é totalmente branca. Tá bom? Então, esses exemplos da ervilha e da flor exibem expressividade uniforme. Nós também temos o segundo tipo de expressividade, que é a expressividade variável. Neste caso, um genótipo ele pode expressar várias expressões fenotípicas, ou seja, um único genótipo tem várias expressões fenotípicas. Temos aqui como exemplo o feijão carioca. O feijão carioca ele exibe o caráter malhado ou listrado, também conhecido como variegado, vem de um alelo dominante. Então, o feijão que for elisão ou elizinho, ele vai apresentar o fenótipo malhado, listrado, tá bom? Então, ele não vai exibir o padrão uniforme de cor, mas os feijões serão listrados. Enquanto que o feijão mulatinho, que ele é recessivo, quando ele se encontra aqui, ó, em homozigose, né, elizinho, vai apresentar a pigmentação completa, então totalmente pigmentado, sem o surgimento de listras. Tá certo assim? Então, tranquilo. Repetindo rapidamente, com relação à expressividade dos genes, eles podem ser uniforme ou variável. Uniforme, padrão único de cor. Variável, padrões diferentes de cor. Listras diferentes de cor. Ok? Agora, com relação à penetrância gênica. A penetrância gênica ela pode ser completa e incompleta. O que é uma penetrância completa? É quando em 100% dos indivíduos portadores de um determinado genótipo apresentam o fenótipo correspondente. Mais uma vez, nós vamos utilizar aqui o exemplo da cor da semente em ervilhas. Em 100% das ervilhas que tiverem um alelo Vzão, vai aparecer a cor amarela. Em 100% das ervilhas que tiverem o alelo Vzinho, vai aparecer a cor verde. Podemos também citar como exemplo a textura das sementes de ervilhas. Em 100% das ervilhas que apresentarem o alelo Rzão, terão a textura lisa. E em 100% das ervilhas que tiverem o alelo recessivo, né, Rzinho, eles terão a textura rugosa. Tá certo? Agora, o que é uma penetrância gênica incompleta?
é quando apenas uma parcela, uma porcentagem dos indivíduos expressam um fenótipo referente a um determinado genótipo. Vamos ao exemplo? Vamos tomar como exemplo novamente a questão do feijão carioca. A penetrância do gene elisão no feijão carioca é de 95%. Então, o que isso quer dizer? Que 95% das sementes apresentarão caráter malhado, listrado, e 5% ficará sem listras e exibirá um fenótipo semelhante ao fenótipo do feijão mulatinho. Temos aqui outro exemplo, a polidactilia postaxial, que é uma herança autossômica dominante, porém de penetrância de 65%. O que isso quer dizer? A polidactilia postaxial é a formação do sexto dedo. Então, o sexto dedo só aparece em 65% dos indivíduos portador do alelo dominante. Pode acontecer que uma pessoa tenha um alelo dominante, mas que ele esteja enquadrado nesses 35% e eles não exibam a característica, a formação do sexto dedo. Então, quando um alelo não tem 100% de expressividade, ele é chamado de expressividade incompleta, tá bom? Ele possui uma expressividade, uma penetrância incompleta, tá bom? Então vamos à atividade, exercitando. A expressividade de um gene é o grau de intensidade. Então observe bem aqui, observe bem essa expressão aqui, ó. A expressividade de um gene é o grau de intensidade com que ele se manifesta. Então, ele está falando aqui, né, sobre a penetrância gênica, certo? A penetrância gênica. A expressividade de um gene é o grau de intensidade, ou seja, é a porcentagem com a qual ele se manifesta no fenótipo do indivíduo. Traduzindo, é o grau de expressão do genótipo, né? Então, a expressividade de um gene é o quê? É o grau de expressão de um genótipo. Além disso, fatores ambientais ou intrínsecos, né, interiores, né, condicionam o grau de expressividade de alguns genótipos. Então, fatores ambientais ou fatores intrínsecos também condicionam a expressividade de alguns genes. Assim, esta expressão pode ser uniforme, olha aqui, olha. Então, expressividade uniforme ou expressividade variável, resultando no aparecimento de vários padrões de fenótipos. Tá bom? Então, vamos ler a frase completa agora. A expressividade, a expressão de um gene, é o grau de intensidade, ou seja, a penetrância, a porcentagem com que ele se manifesta no fenótipo do indivíduo, traduzindo o grau de expressão do genótipo, né? Traduzindo o grau de expressão, então a porcentagem de expressão do genótipo. Além disso, fatores ambientais ou intrínsecos condicionam o grau de expressividade de alguns genótipos. Como assim fatores ambientais condicionam o grau de expressividade de alguns genótipos? Temos aí como exemplo a cor da pele. Você pode ter informação genética para ser um mulato claro, mas dependendo do ambiente em que você vive, você pode exibir um fenótipo mulato médio. Então, fatores ambientais ou fatores interiores intrínsecos também condicionam o grau de expressividade de alguns genes, de alguns genótipos. Então, assim, esta expressão pode ser uniforme, né? Expressividade gênica uniforme, padrão único, ou variável, certo? Padrões listrados, com manchas diferentes, resultando no aparecimento de vários padrões de fenótipos. Então, nós temos aqui o seguinte: as lacunas são corretamente preenchidas, respectivamente, por genótipo, genótipo e fenótipo. Tá, gente? Então, chegamos ao final da nossa aula. São apenas alguns conceitos básicos utilizados na genética, tá certo? A questão da expressividade do gene, tá? Que pode ser uniforme e variável, e da penetrância do gene, que pode ser completa ou incompleta.
Tá ok, pessoal? Obrigado pela atenção e até a próxima aula. Bons estudos!